Amém? Nesse momento vamos aquietar nosso coração para nós ouvirmos a palavra do Senhor e que Deus possa estar mesmo falando em cada vida nessa noite, porque eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir sobre nossas vidas. Deus já tem feito maravilhas em nosso meio, Deus tem feito grandes milagres, mas algo ainda melhor Ele tem para fazer para mim e para você, porque Ele é Deus amoroso, Ele é Deus bom. E às vezes nós cantamos, né? Amar ao Senhor, quero amar mais, né? E a gente canta esses hinos, mas na verdade, quando nós somos confrontados na palavra, muitas das vezes nós ficamos meio temerosos, e aí a gente entende que é Deus que trabalha nas nossas vidas. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Vamos abrir as Bíblias em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13. A mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje é vida cristã e o pecado. São duas coisas que não combinam. Não tem como a luz combinar com as trevas. E muitas das vezes, ontem, nós tivemos aqui o pastor William, lá de Angra dos Reis. Ele é pastor da nossa irmã Débora, que está conosco aqui estudando na universidade. E ele falou algo interessante. Que está faltando nas igrejas ultimamente é temor. As igrejas têm deixado o pecado dominar. As igrejas têm deixado o mundo entrar dentro das igrejas. E isso aí não combina. A luz não combina com as trevas. Então nessa noite eu quero trazer para a igreja vida cristã e o pecado. Vamos ler 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto aos que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus e Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor esta igreja. Quero colocar também diante do Senhor a minha vida nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa descer sobre a minha vida. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu fale da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu também coloco a Tua igreja em Tuas mãos. Que essa palavra possa produzir frutos em nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Esse texto qual nós lemos aqui, muitas vezes a nossa confiança na oração não se baseia em nossa sinceridade ou paixão, mas em nosso relacionamento com Deus, em nossa intimidade com Deus. Esse é o motivo da nossa oração. Temos uma convicção inabalável em relação a cada circunstância da vida, por causa do poder, da sabedoria e do amor de Deus. Quando nós temos isso nas nossas vidas, nós oramos, nós, como o texto diz aqui, que nós intercedemos pelas pessoas que estão em pecado. Pelo poder de Deus sobre nossas vidas, nós somos intercessores dessas vidas que estão em pecados. Mas para isso, nós temos que buscar esse poder que veio do alto. Nós temos que buscar essa sabedoria e muito mais, nós temos que ter o amor de Deus no nosso coração. Porque o nosso amor, ele é limitado. O nosso amor, ele tem a justiça própria. Mas o amor de Deus, ele é tremendo.
por mim e por você. Se nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos melhor do que os outros que estão lá fora. Se estamos aqui hoje, é porque o amor de Deus nos constrangeu. Através da palavra, nós fomos alcançados por Jesus. E se nós estamos aqui, nós temos que buscar a cada dia esse poder para que a gente ore, para que a gente interceda por essas pessoas. Em Mateus 19, 26, a palavra diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu sou um milagre de Deus aqui nessa noite. Talvez você também que está aqui nessa noite, você é um milagre de Deus. Que às vezes as pessoas olhavam para você e falavam assim: esse aí não tem jeito. Mas para Deus nada é impossível. Então nós temos que aprender a pedir. Podemos enfrentar as dificuldades com confiança, porque o Senhor nos prometeu a vitória se clamarmos a Ele e lhe obedecermos. O grande segredo é a obediência. Mas muitas das vezes, irmãos, nós queremos pedir, nós fazemos os nossos clamores ao Senhor, muitas das vezes nós pedimos para os nossos irmãos, nós pedimos para a nossa família, mas nós não obedecemos a palavra. Aí a coisa não funciona. Eu falei pela manhã que muitas vezes nós clamamos, nós pedimos e depois a gente murmura porque a gente não recebeu. E nós somos muito ingratos. Nós temos a mania de reclamar e falar que Deus não está fazendo, mas o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será Deus para sempre. Basta a gente colocar essa fé em prática, basta a gente chegar mesmo ao Senhor e acreditar que Ele é poderoso para fazer. Mateus 7, versículos 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-vos-á. Em João 14, 3 também a palavra disse: e tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 1 João 3, 22 também disse: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o que nós temos feito diante do Senhor? Como o Senhor tem olhado para a minha e para a sua atitude? Como tem sido o nosso louvor a Deus? Como tem sido o nosso tipo de oração? Como tem sido o nosso tipo de pedido a Deus? Que muitas vezes eu já vi pessoas colocando Deus num cantinho como se fosse um fantoche. O Senhor tem que fazer para mim essa semana e tem que ser desse jeito. Quem sou eu, quem é você para determinar aquilo que Deus vai fazer? É no momento dele, na hora dele. Por isso que nós temos que saber pedir, nós temos que saber interceder. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, fala de intercessão por aqueles que estão em pecados. Então, em todas as áreas de nossas vidas, nós temos que saber como pedir, o que estamos pedindo. Nós temos que ser objetivo naquilo que a gente está pedindo a Deus. E Deus nos ajuda a compreender a sua palavra, não apenas para que possamos reunir uma quantidade impressionante de conhecimentos espirituais. Muitas pessoas buscam eu sou melhor do que ele, eu entendo melhor a palavra do que ele. Que adianta isso? A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós temos que viver uma vida espiritual digna diante do Senhor. E para isso nós temos que obedecer, nós temos que estar alinhado com o Senhor nessa área. Mas sobretudo, para que possamos conhecer, amar, obedecer e apreciar o Senhor do universo que nos criou e que tem um propósito maravilhoso para a nossa vida. O Senhor tem um propósito para mim e para você. É muito bom quando você almeja um ministério dentro da igreja. É muito bom quando você é convidado para dar uma palavra. É muito bom quando você é convidado para evangelizar. Mas nós temos que aprender no Senhor. Primeiro nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que amar verdadeiramente. Amar com o amor de Deus e não com o nosso amor. E nós temos que obedecer e apreciar o Senhor do universo. Essas são as qualidades que nós devemos procurar para que a gente seja um intercessor, para que a gente seja uma pessoa que ore uns pelos outros, ou ore por nós mesmos, que muitas vezes nós temos que orar e pedir. Qualquer pecado sem arrependimento pode levar à morte. A palavra diz
Então nós não podemos alimentar o pecado nas nossas vidas. Nós temos que buscar todos os dias que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos purificar. Eu não estou dizendo aqui que nós não pecamos, todos os dias nós pecamos, mas todos os dias nós temos que arrepender dos nossos pecados. Nós não podemos viver em pecado, porque o pecado pode levar à morte. Não só morte espiritual, mas também a morte física. Porque às vezes você levanta uma calúnia contra uma pessoa, e quando a pessoa encontra com a outra, ela pode tirar a vida dela, por causa de uma conversa que você fez, por causa de algo que você levantou em favor daquela pessoa. E isso é pecado, porque às vezes mentimos, às vezes caluniamos as pessoas, às vezes julgamos demais. A tendência nossa é essa, é julgar e já dar o veredito. Mas isso cabe ao Senhor, nós não podemos julgar ninguém. Lá em Tiago 5:20 a palavra diz: sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Isso é para mim e para você. Quando a pessoa está cometendo algo que não agrada o Senhor, nós não temos que sair denegrindo a imagem de ninguém. Nós não temos que falar para as pessoas. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18:15, se você vê o seu irmão pecando, vá até ele e fale com ele, e não fale com as pessoas. E muitas das vezes a nossa tendência é falar para todo mundo o pecado do irmão, mas às vezes a gente não chega até esse irmão para conversar com ele e fazer com que ele saia daquele caminho errado, para que ele saia daquele pecado. Vamos ler em Jó 42, versículos 7 e 9, de 7 a 9. Jó 42, versículos 7 a 9. Aqui Deus repreende aqueles 3 amigos de Jó, quando eles estavam falando algo que não tinha nada a ver com a vida de Jó. Diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó disse. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então aqui nesse momento, Deus aceitou a oração de Jó, porque nós podemos ver na história de Jó, um homem reto, um homem sincero diante de Deus, e passou por todas as tribulações, mas quando chegou no final, pessoas se levantaram contra ele, e ali Deus fez com que aqueles homens se arrependessem, oferecessem holocaustos, e também aceitassem a oração de Jó, que Jó intercedesse por eles, para que eles se arrependessem de tudo aquilo que eles falaram. E isso é para mim e para você também. Muitas das vezes, Deus vai colocar você para falar com alguém. Muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração para você fazer uma visita, para você abrir mão de alguma coisa da sua vida, sair do seu comodismo, sair daquela zona de conforto para fazer algo lá fora. Mas nós, irmãos, nós estamos vivendo dentro de uma igreja fechada em 4 paredes e não estamos observando o que está precisando lá fora. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente não está percebendo, porque nós não estamos buscando aquilo que Deus tem para mim e para você. Então que a gente aprenda a buscar em Deus e que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida e na minha vida, porque o maior interessado em fazer isso é o próprio Deus. Ele não quer que nós ficamos aqui simplesmente recebendo, é que nós cheguemos mesmo à estatura de varão perfeito e que a gente seja cheio do Espírito Santo e saia por aí anunciando a tua palavra. Como disse ali, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos parte dessa comissão, que é o ide de Jesus. E eu quero falar um pouco sobre a vida cristã. O que é uma vida cristã? Qual é a definição de uma vida cristã? Tem que ser espiritual, tem que ser uma vida cristã dada por Deus, ela tem que ser oculta em Deus, tem que ser santa,
tem que ser progressiva, ela tem que ser frutífera e, mais importante, tem que ser eterna. Essa é uma vida cristã. Nós não estamos aqui para assistir um culto e amanhã a gente voltar à vida normal. A gente está aqui porque nós confessamos o Senhor, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso que está mudando a nossa história, vai mudar a sua história em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Você tem que receber isso, porque um dia eu também confessei esse Jesus. Um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor e Ele tem trabalhado na minha vida. Muita coisa tem para mudar ainda, mas o Senhor tem me abençoado a cada dia. O Senhor tem testificado aquilo que eu tenho feito pela misericórdia, não por merecimento. E em primeiro lugar, o que é essa vida cristã espiritual? 1 Coríntios 2, do versículo 12 ao 15, a palavra diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, esse é o primeiro princípio da vida espiritual, que nós não sejamos julgados por ninguém, porque nós entendemos que nós recebemos do Senhor algo espiritual, aquilo que vem de Deus. Ele diz aqui que a sabedoria humana, ela não nos ensina nada. A sabedoria humana é para você ser um bom profissional, para você levar o sustento para a sua família, mas a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria espiritual, é que ele disse que nós vamos julgar todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quando nós entendemos que é o Senhor que tem que trabalhar em nossas vidas, quando nós entendemos que é Ele que é superior sobre nossas vidas, e acreditamos que o Espírito Santo é que nos conduz, nós temos essa vida espiritual, essa vida cristã que nós precisamos. E em segundo lugar, essa vida cristã, ela é dada por Deus. Texto muito conhecido, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós somos nova criatura. Nós não podemos carregar mais aquele fardo que a gente carregava antes. Nós não podemos mais levar essa vida em pecado. Nós temos que entender que nós somos nova criatura. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos que viver essa novidade de vida. Em terceiro lugar, a vida cristã, ela é oculta a Deus. Colossenses 3:3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quarto lugar, a vida cristã, ela é santa. Romanos 6:19 e 22 diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirmos a justiça para a santificação. Versículo 22 de Romanos 6. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Então, nós temos proveito disso. Quando nós levamos essa vida cristã, uma vida santa, nós temos o direcionamento de Deus para nossas vidas. Nós somos libertos do pecado, nós somos transformados, nós somos redimidos de todo pecado, para que a gente possa ser servos de Deus nessa terra. E muitas das vezes, nós queremos fazer algo para Deus, mas nós não queremos deixar o pecado. Muitas das vezes, nós queremos ficar com um pé dentro da igreja e com o outro pé lá no mundo. Isso não funciona. Nós temos que ser trabalhados por Deus, porque aqui a palavra diz: se somos libertados do pecado, transformados em servos, tendes o vosso fruto para a santificação. Então nós somos libertos do pecado, e Deus vai nos santificando a cada dia, e aí nós temos que almejar essa vida eterna. E tem pessoas que às vezes falam que a salvação, você aceitou Jesus, você está salvo.
Salvo para sempre? Não, a salvação ela é diária. Nós temos que buscar todos os dias. Todos os dias nós pecamos, então todos os dias nós temos que pedir perdão. E nós não podemos deixar isso entrar na nossa mente, porque a palavra de Deus disse que aqueles que estão de pé, cuide-se para não caírem. Está falando aqui para pessoas que conhecem a Deus, está falando aqui para pessoas que são libertas do pecado. Então o inimigo ele fica ao derredor, bramando como leão para nos tragar, mas Deus é poderoso para estar comigo e com você, nos protegendo de todo desse laço que possa estar querendo nos atingir. Amém? E em quinto lugar, a vida cristã, ela é progressiva. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. Ou seja, a nossa vida cristã, ela tem que ser progressiva. Se a gente está vendo algo de diferente acontecendo, se a gente não consegue mais orar, se a gente não consegue mais ler a palavra do Senhor, nós temos que clamar a Ele, nós temos que ter uma busca profunda, porque algo errado está acontecendo, porque a palavra diz que a vida cristã, ela é progressiva. Eu achei interessante um dia, um irmão fazendo uma dinâmica numa célula lá em casa, ele construiu uma escada de madeira e no penúltimo degrau faltava. E aí ele, com um bonequinho ali, ele representava o cristão subindo a escada. Quando chegava no penúltimo degrau, não tinha, ele tentava pular, ele caía lá embaixo. Aí ele fazia aquilo várias vezes, o bonequinho voltava lá embaixo. Aí ele deu a explicação, que a nossa vida cristã, ela tem que ser progressiva, tem que ser degrau por degrau. E é verdade, irmãos, se nós tentarmos atropelar algo que Deus tem para mim e para você, não vai dar certo. Então nós temos que obedecer naquilo que Deus colocou para mim e para você. Eu fico maravilhado que às vezes tem pessoas que aceitam Jesus hoje, daqui 2, 3 meses, já está querendo fazer a obra, está querendo engajar na obra, e às vezes tem crentes que estão 30 anos na igreja e não sai do lugar. Por quê? Não está revendo a sua vida cristã, não está deixando Deus fazer com que ele tenha uma vida cristã progressiva. E às vezes a gente está voltando, a gente está olhando para o lado e não está deixando Deus trabalhar. Muitas das vezes somos nós mesmos, mas a maioria das vezes são os pecados que nós não deixamos. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que o homem e a mulher não tenham essa vida cristã progressiva. Então nós temos que aprender todos os dias que a vida cristã também ela é progressiva. E em sexto lugar, a vida cristã ela é frutífera. Vamos abrir em João, capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 4. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançando no fogo, e o queimam. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então essa é a vida cristã frutífera. Nós temos que permanecer
em Cristo. Nós temos que permanecer na palavra de Deus, nós temos que buscar todos os dias, para que nós possamos fazer a obra do Senhor nessa terra. E em sétimo lugar, sobre a vida cristã, ela tem que ser eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, essa é a vida eterna. Nós temos que crer no Filho de Deus. Então, irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor todos os dias que nos abençoe, para que a gente tenha essa vida eterna, uma vida espiritual, uma vida dada por Deus, uma vida oculta em Deus, uma vida cristã santa, uma vida cristã progressiva, uma vida cristã frutífera e, por final, uma vida cristã eterna. É o que nós almejamos, é a eternidade, é viver com o Pai. Um dia nós subiremos para a glória. E o que acontece quando provamos o dom celestial? É algo sobrenatural também. Quando nós provamos esse dom celestial, quando nós temos essa vida cristã trabalhada por Deus, Deus trabalha em nosso favor. Vemos que o nosso nascimento não é um acidente biológico, mas é obra de Deus, pois Ele nos chama pelo nome desde o ventre da nossa mãe. Está lá em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então nós temos que entender, quando nós conhecemos esse dom celestial, Deus trabalha em favor das nossas vidas. Vivemos em nossa graça batismal, morrendo diariamente para o pecado e ressuscitando para a nova vida, que é nossa por meio da morte e ressurreição de Jesus. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 1,3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também, lá em Romanos 6, 3, 4, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso é quando nós recebemos esse dom celestial, quando nós temos essa vida cristã em retidão, nós recebemos bênção para nossas vidas. Um dia desse eu estava lendo sobre a questão do batismo, traz muitas coisas de bênção para nós, traz bênçãos sobrenaturais, e talvez a pessoa ache que é só descer naquela água ali, tudo bem. Não, mas tem algo sobrenatural para nossas vidas. Fala de novidade de vida, fala de entrega mesmo diária, morrer para nós mesmos e nascer para Cristo. É um novo nascimento, nós encontramos com Cristo verdadeiramente, ali é uma confirmação de que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Compreendemos também, quando nós provamos desse dom celestial, nós compreendemos que Cristo nos envolve com seus dons e Espírito, para que em dia de choro ou escuro, de claro ou escuro, em dia de choro ou de alegria, em terreno plano ou irregular, subida ou descida, desde o início da vida até a vida eterna, tenhamos a certeza da sua presença nos vales verdes e nos vales da sombra da morte. Salmo 23 fala sobre isso. Então nós temos que compreender, irmãos, que quando nós somos alcançados por esse dom celestial, que nós temos essa vida cristã em retidão, nós recebemos algo tremendo da parte de Deus. Percebemos que é nosso privilégio compartilhar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e experimentar aqui e agora os poderes do mundo vindouro. Hebreus 6:5 fala sobre isso. Mas no final de tudo isso que eu falei, de todas essas boas aventuranças cristãs, vem uma palavra sobre apostasia, uma palavra sobre abandono, sobre o terrível e temível pecado contra o Espírito Santo. Agora eu quero falar da outra parte, eu quero falar do pecado, que é algo que assim tem impedido muitas pessoas, tem impedido muitos cristãos
de receber aquilo que Deus tem para mim e para você. O pecado que leva à morte, pecado imperdoável, conhecido também como pecado contra o Espírito Santo. Descrever um pecado como imperdoável parece contradizer nossa esperança e certeza cristãs. Afinal, a essência da fé cristã é a declaração de que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Isto é, porque que voltem para casa para ele perdoado, assim como o filho pródigo. Pegou ali sua parte da herança, saiu, gastou com as meretrizes, mas depois arrependeu e voltou e pediu perdão ao pai. Então ele fala comigo, com você também, que nós venhamos entender que nós necessitamos de voltar ao pai quando nós pecamos. Nós temos que voltar ao pai quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor. 2 Timóteo 2,4, a palavra de Deus diz: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o que Deus tem para nós. Mas é interessante que 2 vezes nos evangelhos, os inspiradores escritores lembram a referência do nosso Senhor ao pecado imperdoável. Primeiro, lá em Mateus 12, 31, 32, a palavra diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, no porvir, em outras traduções. Então nós temos que vigiar, nós temos que entender que o pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Outro pecado também que ele cita aqui, em Marcos, também fala em Marcos 3, 29, 30. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Então a palavra de Deus fala sobre esses pecados imperdoáveis. Outro texto importante também que nós podemos observar, Hebreus 6, de 4 a 6, que diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomia. Ignomia significa vergonha pública. Então, quantas pessoas, irmãos, que estavam na presença do Senhor, quantas pessoas que oravam em língua, quantas pessoas que pregavam, que louvavam o Senhor, estão desviados do caminho do Senhor. E a palavra está dizendo aqui que quando essas pessoas caem, é impossível outra vez renová-las para arrependimento, porque a pessoa ela fica cheia de demônios, ela fica cheia de coisas que não condiz com a palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes a gente ora, a gente crê que Deus pode salvar, porque Deus é misericordioso, mas às vezes quando nós pregamos para uma pessoa que está desviada, é terrível. As pessoas falam coisas que não convêm, falam coisas que já conhecem, que são coisas de Deus, e blasfemam contra o Espírito Santo. E a palavra fala que esse é um pecado imperdoável. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então nós temos que vigiar. Também tem um texto que nós lemos aqui, 1 João 5,16. Vamos conferir aí. 1 João, nesse texto que nós lemos, também fala. 1 João 5,16, diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então a palavra de Deus ela fala sobre esses pecados que são imperdoáveis. Para entender o que é pecado imperdoável, precisamos entender o contexto de cada uma das passagens acima citadas e como elas se relacionam entre si. Precisamos seguir o princípio da interpretação e deixar que a Escritura interprete a si mesmo. Então nós não podemos fazer julgamentos, nós não podemos antecipar nada, nós temos que esperar que Deus trabalhe nas pessoas, que Deus faça a grande obra.
Os escribas e fariseus estavam acusando Jesus que ele tinha o poder de Satanás para realizar milagres. Eles falaram isso para Jesus, que ele estava usando o poder de Satanás, o poder do diabo. Mas o judeu, no tempo de Jesus, ele entendia que o Espírito Santo ele tinha duas grandes funções. Nós entendemos isso hoje também. Primeiro, revelar a verdade de Deus para a humanidade. E segundo, capacitar as pessoas a reconhecer essa verdade. Então, o Espírito Santo é que nos conduz a esse entendimento. É o Espírito Santo que traz esse esclarecimento para nós. Ali naquele momento, Jesus derrubara Satanás em seu reino de forma visível e clara, curando as pessoas que estavam possuídas por demônios. Quando as pessoas viram isso, o Espírito Santo agiu em seus corações, levando a reconhecer Cristo como Salvador e Senhor. Está lá em Mateus 12, 23. E Mateus 12, 24, eles continuaram naquela resistência. Os fariseus continuaram resistentes ao testemunho do Espírito Santo. Mas Deus fez a obra, porque o Espírito Santo estava sobre o Filho do Rei. E o Espírito Santo está sobre mim e sobre você nessa noite também. Então que nós venhamos fazer essa obra do Senhor. O pecado contra o Espírito Santo é, pois, o constante e obstinado a não querer crer em Cristo, deliberadamente opondo-se ao Espírito Santo quando ele procura trazer uma pessoa à fé pela mensagem de Cristo. A oposição dos fariseus ao Espírito Santo era tão grande que eles atribuíram aquela obra à obra do diabo. Interessante, irmãos, eu não sei se vocês já observaram, quando uma pessoa está endemoniada, eu já vi isso uma vez, aí foi feita uma oração para a libertação daquela pessoa, aí a pessoa que estava do lado falou assim, isso aí não é poder de Deus, não. Isso é algo que a gente não conhece, é algo estranho, quando nós não temos entendimento. Mas quando nós sabemos que é Deus que liberta, que é o Espírito Santo que liberta, que é Jesus que liberta, nós oramos em nome de Jesus e a pessoa é liberta daquele pecado, a pessoa é liberta daquele demônio. Por definição, esse pecado dos fariseus não poderia ser perdoado porque, pela sua incredulidade, eles se recusavam a receber o perdão de Deus em Cristo, que lhes fora oferecido de forma tão encantadora. Aí nós falamos de pecados imperdoáveis, nós falamos de pecados de pessoas que a Bíblia diz que estavam atravessando problemas. Mas eu quero trazer hoje os pecados que estão acontecendo até mesmo dentro das igrejas. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 28, versículo 13 e 14. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Aqui está divertido. Bem-aventurado é mais do que alegre, aquele homem que confessa o pecado e deixa esse pecado. Eu não estou falando aqui para você confessar o pecado agora e amanhã você continuar nesse pecado. Eu estou falando aqui de confissão de pecado e deixar aquela prática do pecado. Então é a primeira coisa. Lá em Mateus 5, versículo 31 e 32, a palavra de Deus disse, também foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui está falando de mulher, mas é a mesma situação para o homem. Infelizmente, irmãos, está acontecendo dentro das igrejas. As pessoas estão casando, descasando, casando, descasando e achando que isso aí é normal. Mas a palavra de Deus fala que é adultério. E adultério é um pecado que nos leva à morte. Se a gente não pedir socorro a Deus, se a gente não buscar isso em Deus. E nós temos que entender, a palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E está acontecendo muito dentro das igrejas. Não se assustem. E nós não podemos conformar com isso, porque eu creio que lá no final, no acerto final, nós temos que dar conta disso. E nós como pastores, nós como líderes, nós temos que passar isso para a igreja, nós temos que passar isso para o povo de Deus, porque Jesus está voltando.
O arrebatamento, eu estava ouvindo uma música um dia desse, fala que um será tirado e o outro vai ficar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso pode acontecer dentro da igreja. Está dois sentados, um vai e o outro fica. Proporção de 50%. E o adultério está dentro das igrejas. As mentiras estão dentro das igrejas. Os enganos estão dentro das igrejas. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que anunciar isso, porque a palavra de Deus condena esse tipo de pecado. A palavra de Deus fala contrário a isso. Infelizmente, tem muitos pastores, muitos líderes que estão conformando com essa situação. E por isso que as igrejas não estão vendo mais os milagres acontecerem. São cobranças em cima de cobranças. Pastor, eu não vejo mais milagre acontecer. Pastor, não acontece mais nada. Mas eu digo para você, milagres estão acontecendo. Se você não está observando os milagres, é porque tem coisa errada na sua vida. Se você não está observando esses milagres, é porque você não está andando em santidade. Se você não está observando esse milagre, é porque você não tem uma vida cristã em retidão. Essa semana mesmo, final da semana passada, nós tivemos ali na cidade de Ipiranga, e eu fiquei maravilhado com o que Deus fez na vida de um jovem. Há 8 meses atrás, nós estivemos naquela vila e nós anunciamos a palavra de Deus. Quando nós chegamos naquela casa, e aí tinha um jovem deitado no sofá. Ele tinha chegado da balada, nós estivemos ali mais ou menos 8h30 da manhã, e ele estava dormindo ali no sofá. Casa pequena, 8 filhos ou 9 filhos parece. E ali nós começamos a louvar a Deus, começamos a pregar a palavra do Senhor. Quando a gente louvou a segunda música, aquele jovem ficou sentado. E ele se interessou pela palavra. E a palavra foi entrando no coração dele. E eu achei interessante, irmãos, 8 meses depois, esse jovem foi para a igreja, se batizou, está construindo a sua casa e vai casar agora em dezembro. Deus fez um reboliço na vida daquele jovem. Era um jovem que usava droga, bebia, não respeitava os pais. Em 8 meses, Deus fez um milagre sobrenatural na vida daquele jovem. Interessante que nós fomos ali para fazer um culto ao ar livre, e a palavra que Deus colocou no meu coração, João 14, que fala que Jesus vai preparar um lugar para nós. Ele está preparando uma casa junto ao Pai. E eu peguei o exemplo daquele jovem, eu falei, aqui está o Everson, que está construindo a sua casa, esperando e construindo a casa, preparando a casa para buscar sua noiva, para morar com ele aqui. Isso é Jesus está fazendo também. Ele está preparando um lugar especial para a noiva, que é a igreja do Senhor. Mas ele quer encontrar uma noiva pura, uma noiva imaculada, uma noiva sem mancha. Mas muitas das vezes nós estamos deixando o pecado dominar, nós estamos deixando o pecado entrar dentro das igrejas. E nós temos que orar, nós como igreja do Senhor, nós não podemos aceitar isso. Isso é algo terrível. Davi, lá no Salmo 51, depois vocês conferem, Davi se arrependeu verdadeiramente, admitiu, por isso foi perdoado. Muitas vezes, irmãos, nós não admitimos que nós estamos pecando. Nós não colocamos a mão no nosso coração e pedimos perdão das nossas falhas. Mas o que a gente quer fazer é acusar o outro. O que a gente quer fazer é apontar o pecado do outro. Mas nós não enxergamos nossos pecados. Outra coisa também dentro das igrejas, que vem acontecendo muito nos últimos tempos, ceia do Senhor. Quantas vezes eu tenho observado pessoas que estão na prática do pecado. Eu não estou falando pessoas que pecaram, porque quando a gente anuncia aqui a ceia do Senhor, sinceramente eu gostaria que 100% da igreja estivesse apta a participar desse momento, porque é um momento maravilhoso, é um ensaio para quando a gente chegar na glória, que vai ser só um povo louvando e glorificando a Deus. Mas infelizmente, quando é anunciado a ceia do Senhor, que a gente anuncia, que a gente fala da palavra, talvez a gente fala muito superficial, fala, se você cometeu um pecado, peça perdão a Deus e não deixe de participar. Mas tem pessoas vivendo a prática do pecado e estão participando da ceia do Senhor. Olha o que a palavra diz, 1 Coríntios 11, 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a palavra de Deus é muito clara. Eu não estou dizendo aqui, como eu já falei desde o princípio da palavra, nós cometemos pecado, nós cometemos deslizes, mas nesse momento a gente se arrepende. Se você tem algo contra o seu irmão, vai lá e peça perdão, dê um abraço. Se você tem algo contra sua esposa, ou a esposa contra o marido, filho com os pais, pais com os filhos, se arrependa ali naquele momento, para que você participe da ceia. Mas eu estou falando aqui de vidas que estão na prática do pecado. Vem aqui, participa da ceia do Senhor, no outro dia continua a mesma coisa, continua nessa prática do pecado. Eu tenho a te dizer que você está fazendo isso indignamente. Você está fazendo isso para a sua própria condenação. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então fuja do pecado, igreja. Arrependa-se verdadeiramente. Peça a Deus todos os dias para limpar o seu coração, para limpar o meu coração também. Eu também preciso, eu sou necessitado. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar todos os dias, para que o inimigo não venha tirar nossa paz, para que o inimigo não venha entrar em nossos corações. Então nós temos que arrepender verdadeiramente. E para finalizar, é uma pergunta. Isso aí Deus falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Será que eu cometi pecado imperdoável? Faça uma pequena reflexão. A referência bíblica, a qual nós lemos, 1 Coríntios 5, 16, 17, coloca sobre nós a responsabilidade de orarmos uns pelos outros, para que o pecado, cujo fim é a morte, não seja nosso. Será que nós temos orado por aquelas pessoas que estão em pecado? Ou nós temos falado para outros sobre o pecado dela? Nós temos julgado essa pessoa, nós temos condenado essa pessoa. Então nós temos que rever isso em nossas vidas. No contexto original, o pecado para a morte era provavelmente a negação inflexível e persistente da verdade e sua imoralidade vergonhosa. Então nós temos que todos os dias perguntar para o Senhor: será que eu tenho cometido esse pecado imperdoável? Quantas vezes nós murmuramos? Quantas vezes nós queixamos contra Deus? No nosso momento de nervosismo, no nosso momento talvez de muita luta, de muita perseguição, quem sabe a gente tem falado algo contra Deus. Então nós temos que pedir isso também a Deus, fazer uma reflexão, fazer um autoexame daquilo que a gente tem falado. Nós também vivemos em uma época cheia de ensinos falsos, no sentido de que as pessoas, várias coisas que as pessoas falam, sabem tudo, negando a verdade da palavra de Deus em suas vidas. Tem pessoas que tudo que você vai falar para ela, eu já sei. Isso aí eu já li. Então falei, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa ajuda, essa oração, essa intercessão é para que sejamos uma só igreja, unida num só propósito, numa só visão, que é almejar a vida eterna. Almejar aquilo de melhor que Deus tem para mim e para você. Tem pessoas que pensam que Jesus era um bom mestre, ou um admirável exemplo, mas negam-no como Salvador e Senhor. Tem pessoas que falam, Jesus foi um bom exemplo, Jesus foi isso, foi aquilo, mas não confessa Ele como Senhor e Salvador. Muitas das vezes nós colocamos José, nós colocamos Pedro, nós colocamos Antônio no lugar de Jesus. E a palavra de Deus diz que só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Não tem outro nome que nos leva à salvação. Somente Jesus nos leva à salvação. Tem pessoas também que vivem de acordo com suas próprias regras, muitas vezes de forma desvergonhosa, sem consideração pelos outros. Quantas vezes as pessoas têm um título e querem pisar no outro? Há casos, por exemplo, marido e mulher que trabalham, talvez o marido ganha mais que a mulher e quer humilhar a mulher porque ele ganha mais do que ela. E o contrário também acontece. Muitas vezes a mulher quer humilhar o marido porque ganha mais do que ele. Vivendo as suas próprias regras, achando que conseguimos resolver qualquer coisa. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter amor uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, preocupar uns com os outros. Se estamos dispostos a orar uns pelos outros, quando estamos doentes e necessitados, não deveríamos também orar uns pelos outros quando estamos desviados?
E às vezes nós pensamos assim, aquele lá não tem jeito não. Já falei tanto de Jesus para ele, já convidei ele várias vezes para ir na igreja, para ir na célula, mas ele não quer nada com Deus. Deixa que Deus trata com ele. Não é assim não. A palavra de Deus fala que nós temos que amar, nós temos que carregar essa pessoa. Tem um casal aí que tem 11 anos que a gente trabalha com esse casal. Eles vêm para a igreja, agora nós vamos firmar. Daí a pouco eles deslizam de novo. Mas nós nunca desistimos desse casal, porque eu sei que Deus tem uma obra na vida deles. Então nós não podemos desanimar com ninguém. E quando a gente vê uma pessoa desanimada, quando a gente vê uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor, nós temos que orar, nós temos que ir atrás. Glorifico a Deus pelos jovens aí, parabéns pela liderança, que levantou aí um grupo para estar nomeando essas pessoas e indo atrás dessas pessoas que estão desviadas, indo atrás dessas pessoas que não estão mais vindo às igrejas. Glória a Deus se estiver participando de outra igreja, amém. Mas a maioria está fora das igrejas. Então nós temos que preocupar com isso, nós temos que orar também por essas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Então nós olhamos para Cristo quando oramos, por nós e pelos outros. E qual tem sido o nosso olhar para Cristo? Porque vocês já observaram quando uma pessoa, por exemplo, quando ela comete um roubo, que ela vai ficar frente a frente com o juiz, e é uma pessoa que tem temor, é uma pessoa que tem princípio, talvez ela teve um ensinamento lá atrás muito bom, mas quando ela fica frente a frente com o juiz, ela desvia o olhar, ela olha para baixo, olha para o lado. Como tem sido a sua oração para Jesus? Você tem olhado fixo para Ele, fala, eis-me aqui, Senhor. Me apresento a Ti com meu coração limpo, com meu coração puro. Quero pedir ao Senhor, quero te agradecer por isso, por aquilo. Nós temos que crer que o Senhor é poderoso para nos ajudar. E a palavra de Deus diz lá em Marcos 9, 24, ajuda-me na minha falta de fé. Então, essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. Que nós possamos mesmo, irmãos, fugir do pecado. Que nós não vivamos a prática do pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado faz com que nós não tenhamos essa vida cristã em retidão. Esse pecado também pode fazer com que essa vida cristã não seja progressiva em nossas vidas. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar falando mesmo no meu e no seu coração, para que nós sejamos uma igreja pura, para que nós sejamos uma igreja preparada, para quando tocar aquela trombeta, nós fomos arrebatados juntamente com toda a igreja em nome de Jesus. Amém?